Não quer mais saber de placa de vídeo para Full HD, tá chegando no Quad HD, vai pegar uma resolução mais alta ou de repente você quer uma longevidade. Eu não quero comprar placa de vídeo agora para já começar a sofrer com falta de memória de vídeo, de VRAM. Eu não quero uma placa de vídeo que já vá deixar de rodar as coisas no Ultra logo na próxima geração. Pois essas são as placas ideais para você, as placas da série 70 da NVIDIA. Pois é, a série 60 é para Full HD, a 60 Ti já é meio que riscando ali o Quad HD, já a série 70 é para Quad HD. A pergunta é, quanto para Quad HD ela é? Será que dá para rodar Full HD? Será que é melhor Quad HD? Será que tá boa a longevidade? Será que vai aguentar os jogos, os próximos lançamentos? E mais importante, será que eu compro a placa da geração passada ou a placa da nova geração? Porque a gente sempre diz que quando lança uma nova geração, exatamente, é hora de comprar a anterior. Mas será que compensa? Eu testei aqui a RTX 4070 e comparei com a RTX 5070. O que mudou das duas? Aliás, qual foi a evolução da série 40 para a série 50? Será que compensa investir isso? E se você tiver numa 4070, compensa fazer upgrade? E sim, tem muita gente que vai achar que a série 70 é uma série high-end. E aí, também como se classifica high-end, às vezes virou um negócio meio freestyle. Mas não, elas não são placas high-end. Elas são placas que realmente não são focadas para Full HD. Não quer dizer que você não possa rodar em Full HD, você pode rodar em qualquer resolução, inclusive até em 4K. Mas são placas que são pensadas e são oferecidas como uma opção para Quad HD. O que é o Quad HD? 2560 por 1440. Não é a resolução mais popular do mundo, mas tem se tornado provavelmente a segunda resolução, ou entre as primeiras resoluções mais utilizadas da Steam. O que significa que cada vez mais pessoas estão adotando a resolução Quad HD ou 2.5K. Não é 2K, não existe 2K. 2K não é o nome da resolução, é 2.5K. Por quê? Porque 2560 por 1440. Entendeu? Mas de repente você vai jogar em Full HD Ultra Wide, ou de repente você vai jogar em Quad HD Ultra Wide, e aí sim a gente tem uma contagem de pixel maior. E isso tem se tornado mais popular. Na verdade, esses monitores, né, os Ultra Wide, têm ganhado mais espaço até do que o Quad HD. Apesar de em números não parecer tanto, porque eles acabam virando como um subproduto do Full HD, tem bastante monitor Ultra Wide. E aí que chegam as placas da série 70. A 4070 foi a placa lançada na geração anterior e depois teve a sua sucessora. É bom você não confundir, porque tem a 4070 e a 4070 Super. A 4070 Super teve melhorias em relação à 4070, não é essa que a gente tá mostrando aqui, é a 4070 mesmo. E agora a gente teve o lançamento da 5070. Não confundir nenhum desses modelos com as TI. As TI são placas mais poderosas, a 5070 Ti, a 4070 Ti ou 4070 Ti Super são placas mais poderosas do que as placas que a gente tem aqui. E talvez você esteja pensando em comprar a 4070 porque você viu ali e falou, pô, talvez essa placa seja interessante para de repente rodar, mesmo que seja em Full HD ou para rodar em Quad HD mesmo. Mas agora a gente tem a RTX 5070 e qual das duas compensa escolher? Qual que é a diferença entre elas? Bom, à primeira vista não parece ter muita diferença assim, porque as duas placas, quando você olha as especificações, são bem parecidas, a interface de memória é a mesma, a quantidade de memória é a mesma e o 70 no fim é o mesmo. Mas na verdade elas têm diferenças importantes. Uma é da geração Blackwell, ou seja, é uma outra arquitetura, e aqui a gente tem a Ada Lovelace, ou a Ada Lovelace é Blackwell, eu acabei confundindo. Você tem gerações diferentes, elas apresentam características muito próximas, inclusive o chip é fabricado no mesmo processo, é só um refinamento do processo, não é um processo mais novo da TSMC, então dá a entender que talvez fosse um refresh, e tudo indica para isso, mas na verdade não é, a gente tem uma nova geração, a gente tem as placas com uma performance diferente e com algumas especificações diferentes, como por exemplo a velocidade da memória, a largura de banda e a tecnologia. A gente tem memórias GDDR6 contra GDDR7, são memórias mais rápidas, mas como eu falei, é a mesma quantidade de memória. Inclusive a interface de memória é a mesma, é PCI Express X16, o que significa que você não deve ter limitação em sistemas mais antigos, o que ocorre, por exemplo, na série 60, 60 Ti. Outro ponto é que o consumo também vai ser muito parecido, o TDP ou TGP das placas, o consumo dela subiu muito pouco, então o requisito que tem para uma é o mesmo requisito para outra. Se roda uma no
sistema, roda outra também. Mas eu tenho certeza que você quer ver a performance, porque no fim do dia, se é tudo muito parecido, por que eu compraria a mais nova ou por que eu compraria a mais velha? E eu resolvi fazer alguns testes aqui para mostrar para vocês a performance em vários jogos. A gente tem alguns cenários diferentes, a gente testou aqui em jogos em Quad HD, com tudo no Ultra, com DLSS, com Ray Tracing, com Upscale, com Frame Generation, para você entender a diferença dessas placas. Ah, e é sempre bom mencionar, a diferença principal entre elas é o suporte ao Multi-Frame Generation da nova geração, que eu vou ter que explicar durante o vídeo, mas é a única diferença realmente importante, porque o suporte às atualizações, as demais atualizações do DLSS também estão disponíveis na série 40, com exceção do Multi-Frame Generation, mas também já tem o Frame Generation. E para os testes aqui eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 7 9800X 3D, refrigerado por um watercooler de 360mm H150i da Corsair. A placa-mãe é uma X870E, são 48 GB de memória DDR5 6000 megatransfers Corsair Dominator. Para o armazenamento é um Corsair MP600 de 4 TB e a fonte é uma Corsair HX 1500i de 1500 watts. É claro que você não precisa de tudo isso para rodar esse sistema, tá? Não vai achando que você precisa do 9800X 3D para ter tudo isso, performance e tal, claro. Mas aqui a gente está tentando eliminar o gargalo, então a gente sempre tem, por exemplo, fonte sobrando, CPU sobrando pra gente mostrar a performance só da placa de vídeo, tá? Ai, mas precisaria mostrar num cenário mais realista. O cenário mais realista é depois só você pegar um review de CPU e ver qual CPU que vai empurrar a placa de vídeo com esse FPS. As placas utilizadas no teste são a RTX 5070 Founders Edition e a RTX 4070 Founders Edition. E nenhuma dessas duas placas está à venda para vocês no Brasil, infelizmente. A Nvidia não comercializa oficialmente essas placas. Ai, mas eu vi pra... Não é a Nvidia que tá vendendo, o que significa que ela não oferece suporte para essas placas. Se der pau, você vai ter que mandar lá para fora. Mas essas placas aqui são utilizadas como referência para as placas de referência, ou seja, todas as placas que usam as especificações base dessa placa vão ser baseadas nesse clock, nesse TDP, enfim, vai ser basicamente idêntico a esses dois modelos. De novo, não confundir com o modelo TI e com o modelo Super, que são GPUs diferentes e têm comportamento completamente distinto. Mas esses Founders Edition você vai encontrar a mesma performance ou o mesmo comportamento nas placas de referência, aquelas de entrada de cada modelo. Começando o teste pelo A Plague Tale Requiem, rodando aqui em Quad HD com tudo no Ultra, 5070 fez média de 89, mínima de 71, contra uma média de 70 e mínima de 57, uma diferença considerável aqui na média. As duas conseguem, obviamente, empurrar acima dos 60 nesse preset, mas as mínimas na 5070 principalmente são mais interessantes, né? Tá bem mais longe aí dos 60 FPS, daquelas quedas abaixo dos 60 FPS. Tem uma diferença de 27% na média e 25% na mínima. Esse jogo ele tem o DLSS, lembrando que o DLSS que a gente tá falando aqui é sempre o upscaling. Quando a gente vai falando do frame generation, a gente vai falar do frame ou do multi-frame generation. O DLSS para upscaling é aquele que vai diminuir a resolução base e depois com inteligência artificial vai trazer para qualidade nativa. Enquanto que o frame generation, né, ele vai fazer a geração de quadros por inteligência artificial, que são quadros que não correspondem a comandos, então não corresponde a performance. Aqui é performance, frame generation é fluidez. E usando o DLSS no modo qualidade, 5070 fez média de 113, mínima de 91, e a 4070 média de 90 e mínima de 72. De novo, uma diferença ali de 26% na média e na mínima. Aliás, um salto bem interessante, né? É legal que a 4070 ainda consegue empurrar esse jogo, é um jogo que é mais ou menos da época da placa, então faz sentido, mas a 5070 já tem um fôlego a mais. E agora sim, falando de frame generation, então aqui a gente tá falando da geração de quadros por inteligência artificial para aumentar a fluidez. Uma vez que você já tá com uma quantidade de FPS alta, você pode colocar o frame generation para aumentar a fluidez, ainda mais em jogos single player, modo campanha. Aqui a 5070 fez 169 FPS e a 4070 127. E a diferença foi um pouquinho maior, na verdade, 32% na mínima e 33% na média. Um salto bem interessante, né? Será que vai continuar assim? Alan Wake 2, esse jogo é bem pesado. E mesmo rodando aqui no preset PlayStation 5 qualidade, lembrando que esse aqui é um preset criado pelo Hardware Unboxed, você pode procurar lá no canal, mas é um preset customizado, não é um preset do jogo, baixo, médio, alto, ultra, nada do tipo, e ele traz uma qualidade igual ao do PlayStation 5, mas obviamente rodando no PC com muito mais FPS. E muito mais FPS seria 89 de média na 5070, com 73 de mínima, e 78 de média, com 65 de mínima na 4070. Uma diferença de só 14% entre as duas placas aí na média e 12% na mínima, então um salto bem menor, né, do que a gente viu aí no Plague Tale Requiem. Mas ainda uma boa performance das duas placas, as duas conseguem empurrar com folga acima dos 60 FPS. Claro, sem Ray Tracing, né? Porque rodando com Ray Tracing no médio, a gente não colocou nem o Path Tracing no talo. A 5070 faz média de 42 e mínima de 36, contra uma média de 37 e mínima de 31. Eu vou chamar a atenção aqui que a diferença foi só de 14% na média e 16% na mínima, apesar de ser uma nova geração, a performance em Ray Tracing não melhorou tanto assim. 16%, 14%, é bem pouco, né? As duas, obviamente, não conseguem empurrar acima dos 60 FPS, ficam ali na casa dos 40. A mínima é substancialmente melhor, né? Porque 36 é melhor do que 31. Eu já falei que esse jogo é jogável a essa taxa de FPS se você não quiser fazer upscaling. Mas nesse jogo eu recomendo fazer principalmente em Quad HD e com o modo qualidade do DLSS. E aqui, com o DLSS no modo qualidade, a 5070 fez média de
70 e mínima de 58. 4070 média de 63 e mínima de 53. De novo, não quer dizer que você não vá conseguir 60 FPS na 4070. Você só vai ter que forçar a mão no DLSS, mas aí você também pode forçar a mão na 5070. E também significa que você pode conseguir, por exemplo, um Ray Tracing com uma qualidade mais alta e um DLSS com uma qualidade mais alta e mais FPS na 5070. Então, mesmo que dê para chegar nesse FPS, nunca vai ser em pé de igualdade, sempre vai ter essa diferença. Aqui a diferença ficou na casa dos 11% na média e 9% na mínima. Nem é uma diferença tão grande assim, mas nesse caso, principalmente nas mínimas, é a diferença entre 53 e 58 FPS. É bem razoável. O jogo também tem um frame generation, a partir do momento que você bateu ali acima de 60 FPS, compensa ligar. Não é um jogo que eu recomendo, de fato, você usar o frame generation, ele tem bastante artefato aqui, então o ideal seria você fazer essa substituição pelo modo Transformer, mas mesmo assim, se você quiser utilizar, a diferença dá 12% entre as duas placas ali, com vantagem para 5070 na fluidez. Black Ops 6 Multiplayer, aqui a gente testa ele do modo multiplayer para benchmark, o que dá uma noção para você o que seria o modo Battle Royale, ou Warzone no caso, né? A 5070 faz média de 115, mínima de 87, contra uma média de 102 e mínima de 68. Notavelmente, as placas da Nvidia não vão tão bem assim em Call of Duty, mas principalmente a 4070 não ia nada bem. 68 de mínima é bem ruim para um jogo competitivo, apesar dos 102 FPS de média. 70 sempre na mínima, porque isso é o que dá a estabilidade no seu jogo. Se estiver muito baixa, vai ficar instável. E aqui a diferença deu 13% na média, mas principalmente 28% na mínima, o que é muito importante para quem tá jogando esse jogo. E olha, eu sei, não é todo mundo que vai jogar no Ultra, principalmente se for jogar em settings competitivos, mas a gente tá testando aqui a GPU, né? Então, se você quiser diminuir a qualidade, aí você vai ter que ter CPU para empurrar isso também. O que você pode fazer é utilizar o DLSS no modo qualidade. Lembrando que o DLSS ele traz performance e não traz hit, por exemplo, no tempo de resposta, né? Então você não vai ter aquela lentidão por estar adicionando frames. Você só vai realmente estar diminuindo o frame time, melhorando o seu tempo de resposta e ganhando performance. E aqui a 5070 fez média de 120, mínima de 89, contra uma média de 112 e mínima de 84. Eu realmente não sei o que acontece com o Black Ops, que em alguns momentos se liga o DLSS, ele perde performance, ou fica a mesma coisa. A gente não sabe se ele realmente não aplica, mesmo a gente reiniciando o jogo e tudo mais, ou se realmente não faz diferença. Não tem pra onde ganhar performance ali, mesmo baixando a qualidade. Definitivamente não é um gargalo de CPU nesse caso. Aqui a diferença entre elas ficou ainda menor, 7% na média, 6% na mínima. Então, colocando o DLSS, aparentemente a 4070 chega na mesma performance. Pode ser um overhead de drive, qualquer coisa assim, mas é um jogo estranho. Na verdade, é um comportamento estranho dessas placas da série 50. CS2, outro jogo competitivo que normalmente você não precisa de tanta placa de vídeo assim, mas precisa de qualquer jeito para rodar o jogo bem. E aqui a 5070 fez média de 377, mínima de 195, contra uma média de 294 e mínima de 163. A diferença ficou em 28% na média e 20% na mínima, que é bastante coisa. Ou seja, sim, você precisa de placa de vídeo se quiser. Ah, mas não roda no preset alto. Mas de repente você roda numa resolução menor, você pode usar também o FSR. Usando o FSR no modo qualidade, 5070 média de 467, mínima de 303, contra uma média de 383 e mínima de 240 da 4070. Então a diferença ainda ficou em 22% na média e 26% na mínima. É bastante coisa, principalmente para um jogo competitivo. Ah, mas eu vou baixar o preset. Então você vai baixando o preset até você achar o limite que vai ser o CPU. Então vamos voltar a falar de jogo pesado. Cyberpunk 2077. 5070 média de 105, mínima de 88 e a 4070 média de 73 e mínima de 63. Aqui é muito grande a diferença. 44% na média, 40% na mínima. Então quando a gente vê alguns casos ali como Black Ops, você vê que é um outlier, ou seja, é um resultado que não condiz com a realidade. Mas esse aqui também meio que é um outlier, né? 44% contra 40%, a gente viu no máximo ali 28%, 26%. Mas foi um salto bem interessante. E Cyberpunk é utilizado normalmente pela Nvidia para mostrar as tecnologias, né, das novas placas. Isso aqui é sem Ray Tracing, sem DLSS, sem nada, é raizão. Ligando aqui o Ray Tracing no preset RT Ultra, a 5070 faz média de 45 e mínima de 37, contra uma média de 38 e mínima de 32 da 4070. Olha que diferença, aqui a gente caiu pela metade, né, o salto de performance que teve, ou seja, o Ray Tracing, o salto realmente não foi tão grande assim na série 50, que é bem estranho. Só 18% na média, 16% na mínima. As duas têm uma experiência abaixo de 60 FPS, mas mesmo com esse percentual pequeno, a experiência na 5070 vai ser melhor. Mas claro, se você quiser mais performance, você vai ter que ligar o DLSS. Ligando o DLSS no modo qualidade, 5070 foi para 76 de média, 61 de mínima, e a 4070, 64 de média, 53 de mínima. Então deu 19% na média, 15% na mínima. E claro, é um jogo que tem um frame generation, como a gente já tá com FPS alto aqui, acima de 60 FPS nas duas, você pode ligar o frame generation para ganhar fluidez. E aqui a diferença ficou em 11% só, 118 contra 106 FPS gerados para fluidez. Esse é um jogo que também tem o Path Tracing, que é o modo RT Overdrive, e aqui a gente usando tudo que dá, com o Path Tracing, com o DLSS no modo qualidade, com o Frame Generation ativado, 79 contra 69, o que significa que na real você tá rodando bem abaixo desses frames aqui, provavelmente ali para baixo dos 60, tá? Mas Path Tracing é o mais pesado, então você vai ter que apelar provavelmente
idêntico o DLSS em ambas as placas, mas a diferença é pequena, só 14% entre elas. Então o Frame Generation não parece fazer tanta diferença assim na 5070 nesse cenário. O que vai fazer diferença é o Multi-Frame Generation, ou seja, para você aumentar ainda mais a fluidez. E esses são os números que enganam bastante. Quando você olha, por exemplo, uma 4070 fazendo 69 e uma 5070 fazendo 145 FPS, você pode se enganar achando que essa aqui é a performance, a diferença entre elas. Mas isso é só o frame adicionado para gerar fluidez. É bom lembrar que isso adiciona também latência, ou seja, vai ficando aquela sensação de estar mais lento, mais pesado o jogo, apesar de estar cuspindo FPS na tela. Então, não se deixe levar por esses números. A gente sempre apresenta isso aqui justamente para mostrar para vocês que existe a opção do Multi-Frame Generation nas placas, mas isso não é performance, tá? Isso aqui é para adicionar fluidez. E aí você pode achar, pô, mas para mim é interessante o Frame Generation, eu quero mais disso. E aí você tem a 5070 para oferecer essa vantagem em relação a 4070. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, um dos maiores títulos que a gente tem, título no caso, título de jogo mesmo. 5070 média de 45, mínima de 35, e a 4070 média de 39, mínima de 31, rodando no Ultra em Quad HD. É uma diferença considerável, pelo menos na média, mas as duas estão ruins, né? As duas abaixo de 60 FPS, 15% só de diferença entre elas. Com um preset com Ray Tracing no alto, 39 de média, 29 de mínima, 33 de média, 26 de mínima para 4070. É só 18% na média e 12% na mínima. É difícil notar aqui porque a diferença de performance delas não parece tão grande assim, 33 para 39, só 6 FPS, mas a mínima ali de 26 para 29 FPS é uma diferença tão pequena, porém tão sutil, que se você estiver jogando nessa taxa de FPS, você vai notar. Para as duas placas, você vai precisar do DLSS para poder rodar. Aqui a gente colocou o DLSS no modo qualidade e a 5070 fez média de 57, mínima de 41, ou seja, volta para padrões jogáveis. Para as duas placas, eu realmente recomendaria botar um DLSS um pouco mais agressivo, tipo no modo balanceado, e é tudo bem fazer isso para Quad HD, mas na 4070, 49 de média, 38 de mínima. Então é a diferença entre você rodar na casa dos 60 e não chegar nem perto. 50 ainda tá muito longe para 57. Tem o Frame Generation para dar fluidez, tá ali na casa dos 60 FPS, dá para você ligar, e aí a 5070 faz 97 e a 4070 faz 80. Mas, de novo, esse aqui é o FPS nativo, então a experiência na 5070 ainda vai ser melhor. Voltando para os jogos competitivos, Fortnite rodando no alto, 5070 média de 143 e mínima de 117, a 4070 média de 126 e mínima de 111. O que dá pra notar aqui é que o salto não foi tão grande nas mínimas, o que é bem importante, por exemplo, em Fortnite. Então tá meio que instável o jogo, né? Poderia estar mais estável. Apesar de você ter 13% na média, você só tem 5% de ganho na mínima em relação a 4070. Rodando com DLSS no modo qualidade, a mesma coisa acontece. A média melhora, mas a mínima não. Na verdade, a mínima é um pouco pior do que a da 4070. 183 de média contra 163 e 141 de mínima contra 143. 12% a mais na média, no 1% a menos. É tecnicamente a mesma performance, mas dá pra dizer que piorou. Mas é a mesma coisa, a sensação vai ser a mesma, só que vai estar oscilando mais na 5070. Horizon Forbidden West é um porte dos consoles. 5070 rodou com um preset muito alto em 94 e mínima de 78, e a 4070 rodou com 81 de média e 71 de mínima. As duas tiveram uma boa performance nesse jogo, é um jogo que exige bastante, inclusive de VRAM, foi uma coisa que a gente ainda não discutiu aqui, mas se vocês estão reparando ali, nenhum jogo realmente chegou a estourar a VRAM, os 12 GB para Quad HD. Horizon Forbidden West é um jogo que chega mais próximo disso, mas ainda não estoura, tá? 16% de diferença na média, 10% na mínima, com vantagem para 5070. Rodando com o DLSS no modo qualidade, a 5070 faz média de 120, mínima de 89, e a 4070 média de 103 e mínima de 87. De novo, a média melhorou, mas a mínima é a mesma. É meio bizarro, só 2% de ganho, 17% na média. Rodando aqui com o Frame Generation, a gente tem 174 FPS na 5070, 155 na 4070, mantém de novo ali na casa dos 12% o ganho. Indiana Jones é bem pesado também, né? Um jogo bem exigente, inclusive ele representa bastante o que a gente vai ver nos jogos da próxima geração. Jogos que exigem bastante e que tem bastante Ray Tracing e que vão utilizar bastante, finalmente, VRAM. Aqui a 5070 fez média de 104 e mínima de 91, 4070 média de 88 e mínima de 79. Já começa a olhar ali, a gente tá rodando só no preset Ultra, vai acompanhando a VRAM como é que tá. A diferença foi de 18% na média, 15% na mínima. Ligando agora o Ray Tracing, mais um preset médio, a média da 5070 foi para 49 e a mínima para 43. E a 4070 faz a média da mínima da 5070, 43, e com mínima de 38. Uma diferença de 14% na média, 13% na mínima, mas uma experiência abaixo de 60 FPS nas duas. Não diria que é o ideal para quem tá pagando tudo isso numa placa de vídeo, mas a gente tem um ganho para 5070. E dá uma olhada na VRAM, sim, já chega bem próximo de estourar. E a gente pode usar, obviamente, o DLSS, deve usar o DLSS nesse caso, no modo qualidade, a gente usou aqui, você pode até forçar um pouquinho mais, e eu acho que você vai precisar nas duas placas, porque a 5070 fez média de 59 e mínima de 50, enquanto que a 4070 fez média de 53 e mínima de 47. E o DLSS ajuda a ganhar performance, mas também força um pouquinho mais ali no uso de VRAM. Nesse jogo aqui, eu acredito que dependendo do cenário, você consegue
consegue sim estourar a VRAM, até porque a gente tá no preset com RT médio. Se você começar a subir mais, eu acho que a VRAM vai embora. E é curioso porque esse jogo é justamente um panorama do que a gente vai ter no futuro. Então, por isso que a gente testa esses jogos nesses presets. Então, num futuro muito breve, nós devemos ter jogos que vão estourar a VRAM mesmo de uma 4070 de uma 5070. Dá pra gente usar o Frame Generation aqui, a gente vai pra 93 FPS na 5070 e 76 na 4070, mas lembrando que é fluidez e, de novo, a experiência na 4070 não vai ser das melhores, não vai ser tão ruim porque 53 FPS é ok, mas vai ser melhor na 5070. Starfield é estranho. O resultado também foi estranho, a mesma performance nas duas placas. Tecnicamente, um pouquinho de FPS a menos na mínima da 5070, mas na verdade é um empate técnico. A mesma performance nas duas placas. E aí você liga o DLSS no modo qualidade, acontece o quê? A mesma performance nas duas placas. Então, na verdade, tá bem boa a performance nas duas placas, né? Com ou sem DLSS, independente dessa diferença. Aqui com o DLSS, inclusive, foi um pouco melhor na 4070, 4%, já dá pra dizer que saiu um pouco fora da margem de erro dos 3%. Então a performance foi tecnicamente melhor na 4070 do que na 5070. O que é bizarro, você não vai perceber porque a diferença é muito pequena, mas não deixa de ser uma diferença que eu tenho que relatar aqui, né? Bizarro. E com o Frame Generation aí, finalmente a 5070 consegue desgarrar um pouquinho, 6% contra 7%. Mas é muito triste, pensou? A NVIDIA tem que usar esse resultado aqui para dizer, nossa, ela é melhor do que a 4070, sendo que eles não iriam querer mostrar isso aqui, né? No Star Wars Outlaws, aqui rodando no preset Ultra, 5070 fez média de 51 e mínima de 43. A 4070 média de 47 e mínima de 39. Nenhuma das duas conseguiu rodar acima dos 60 FPS. É um jogo bem exigente também. E apesar de existir uma vantagem, na verdade, nenhuma das duas conseguiu rodar acima dos 60. A diferença entre elas ficou na casa dos 9 a 10%. É bem pequena a diferença, né? Então, já que não roda, a gente vai ter que apelar pro DLSS. E aí no DLSS, no modo qualidade, né, ainda com preset Ultra, aí sim, a 5070 fez média de 80 e mínima de 67. Mas adivinha? A 4070 fez mais, fez média de 83 e mínima de 70. De novo, tecnicamente é a mesma performance, porque você não vai perceber. Mas ao mesmo tempo é 4% de diferença a favor da 4070. E aí ligando Frame Generation, 118 na 5070, 109 na 4070. E finalmente ela tem uma vitória de 8%, pelo menos na fluidez. The Last of Us é o parte 1, não é o parte 2, na 5070 fez média de 84 e mínima de 72 contra uma média de 80 e mínima de 69. Eu preciso olhar isso aqui de perto pra ver e falar assim, cara, será que é possível que isso aqui tá estourando VRAM? Porque se estiver estourando, tá estourando nas duas, e aí a performance vai ser limitada por isso. Mas a gente viu o uso aqui de VRAM e não foi isso. Não estourou a VRAM em nenhuma das duas. Na verdade, ficou ali na casa dos 9, 10 GB no máximo. Então não foi exatamente isso que aconteceu. É, de novo, alguma coisa com a série 50, ou com driver, ou com alguma coisa que não vai. 5% de diferença na média, 4% na mínima. A performance é boa nas duas, é só que o salto da 5070 para 4070 é praticamente um pulinho, né? Não foi um salto. A gente já tá com uma performance boa, mas dá para melhorar com DLSS, aí a gente vai para média de 119, mínima de 99 na 5070 e média de 111, mínima de 93 na 4070. Pelo menos agora a 5070 tem 2% a mais na média, 107 contra 105 sem o DLSS. E como que ficou isso aí, né? No fim das contas, teve uns jogos bizarros, aí uns jogos que deu muita diferença, outro pouca diferença. E como é que ficou isso? Bom, na média dos testes que a gente fez aqui, a 5070 fez 114 de média e 84 de mínima contra 95 de média e 73 de mínima. Isso aqui é pra você ter um panorama de, tipo, quanto que vai ser a performance média dessa placa nos jogos que a gente testou no geral. O que é muito bom, tanto pra 4070 quanto pra 5070, considerando que são placas pra Quad HD, que essa de uma geração anterior, que supostamente já deveria estar caindo pra Full HD, e essa de uma nova geração, ambas conseguem se encaixar bem. Tá bom até pras duas, né? Tipo, essa aqui não entrega uma boa performance em Quad HD, e essa daqui entrega uma performance decente em Quad HD para quem já tava, né, saindo de linha ali para entrar a sucessora. Deu 20% na média e 15% na mínima. Esses 15% na mínima é o bizarro, é a parte estranha, né? Por que tá dando isso? Pode ser por conta de drivers, a gente viu que a NVIDIA enfrentou problemas com drivers, e também pode ser uma característica da arquitetura. Alguma coisa acontece. Essa placa, ela tem memórias mais rápidas, ela tem uma largura de banda maior e ela tem um clock base mais alto. Então, não dá para entender muito bem o que acontece aqui. Me explica aí, NVIDIA, eu não consigo explicar. Em Ray Tracing, o salto foi menor, 16% na média e 13% na mínima. Ainda é melhor a performance Ray Tracing, mas vocês viram que em alguns casos é meio, de novo, estranho, né? Porque ela não consegue ganhar tanto impulso assim. Inclusive, em alguns casos ela perde e até em DLSS também. Então, a essa altura, eu acho que eu já tenho a resposta para você se você é que você não entendeu. Não compensa você fazer upgrade da 4070 para 5070. Não faz sentido. Ah, mas a gente tem 20%, mas em Ray Tracing 16%. É tanto assim? É necessário esse upgrade? Eu diria que não. É melhor você considerar, por exemplo, uma 50
4070 Ti. Em relação ao consumo aqui, foi muito fora do que a gente imaginava, né? Foi só 10% de diferença entre elas, então até que foi ok, 20% de ganho para 10% mais consumo, não foi dos piores. E em relação à temperatura, deu uma diferença aqui entre as duas de 9%, 69 graus aqui na 4070, 75 na 5070. E é curioso porque assim, a 5070 ela mudou esse design, né? Agora ela tem esse design mais axial, esse padrãozão. Isso na Founders Edition, né? Nas outras não é tão diferente assim. E esse aqui da 4070, que é aquele com uma fan de um lado e uma fan do outro, olha aqui, ele aparentemente se saiu um pouco melhor. Claro que o TDP também é maior e tudo mais, mas enfim, é só uma curiosidade. São modelos bem legais, essas Founders Edition são maravilhosas, mas não tem pra vender, né? Mas aí, no fim do dia, você escolhe qual? 4070 ou 5070? Bom, vocês viram ali a diferença de performance delas, 20% na média. Em alguns casos é a mesma coisa, em alguns casos é bem melhor, a 5070. Vai depender muito do cenário que você vai jogar. Vocês viram aqui, por isso que a gente separa vários testes para você entender qual o cenário real que você vai usar. Você vai ou não vai usar DLSS? Você vai ou não vai usar Ray Tracing? Você vai jogar na resolução nativa ou não vai jogar na resolução nativa? Vai usar o Frame Generation ou não vai usar o Frame Generation? Isso é importante para decidir, porque em alguns casos a 5070 é muito melhor do que a 4070. Em outros, a 4070 é até melhor do que a 5070, mesmo que seja por uma margem muito pequena. Então você teria meio que a mesma performance. A limitação continua a mesma, 12 GB de VRAM, o que é ok para Quad HD, considerando o cenário atual, mas obviamente não é o que a gente gostaria de ver. Eu diria que o mínimo teria que ser pelo menos 16 GB para Quad HD. Mas o que a gente gostaria, o que acontece são dois mundos bem distintos, infelizmente. Não teve upgrade de quantidade de VRAM, a gente teve upgrade de memórias mais rápidas e tudo mais na nova geração. Teve um ganhozinho de performance, mas definitivamente foi um salto bem triste. A série 50 não teve um salto muito grande e ficou por conta do Multi-Frame Generation, que daí fica a seu critério. E a 5070 foi uma das piores justamente por não trazer esse avanço na VRAM que era bem necessário. A 4070 já estava cansada com 12 GB, assim como a 4070 Ti, que depois pelo menos recebeu na versão Super 16 GB, enquanto que a 4070 Super não trouxe os 16 GB. E ainda tem aquele detalhe, essa aqui é a 4070. Tem a 4070 Super que vai ter, sei lá, 5% menos performance que a 5070, e tem a 4070 Ti que é mais rápida do que a 5070. E não dá nem pra dizer que, uma pegada nova que pelo menos ela tem mais VRAM, porque não tem. Então, como upgrade, definitivamente não dá. Mas só seria um cenário de comparativo direto se as duas placas estivessem sendo vendidas como nova. A 4070 saiu de linha, 5070 tá agora. 5070 teve quedas de preço bem agressivas, se a gente considerar o lançamento. E apesar de todos esses detalhes, ela tá com um preço bem interessante, por vezes próximo do que você pagava numa 4070. Então, nesse caso, eu acho que ok. Você pagar a mesma coisa para ter mais performance, eu acho que tudo bem. E aí, se você quiser usar o Multi-Frame Generation, tem também. De novo esse papo? E claro, o próprio preço de lançamento da 5070 ele foi mais baixo do que o da 4070. Mas depois teve a 4070 Super que foi no mesmo preço. Então, o cenário ideal é a 5070 no preço de uma 4070 Super, ou do que se pagava numa 4070 Super. Se você já tem uma 4070, não compensa fazer upgrade para 5070. Se tem a 4070 Super ou 4070 Ti, então piorou. Então, como o salto de uma geração para outra foi bem triste, porque ela mal consegue superar a 4070 Ti. Ela nem consegue superar, na verdade, a 4070 Ti. E aí ficou em cima das tecnologias inovadoras de Multi-Frame Generation, que, de novo, fica a seu critério se isso vai ser ou não relevante. No mercado de usados, se você encontrar 4070 com uma diferença aí de preço acima dos 20%, né, se tiver mais de 20% mais barata, porque afinal de contas é usada, né, ela teria que estar pelo menos, sei lá, 35%, 40% mais barata, aí é ok. Fora isso, a 5070 acaba sendo uma alternativa melhor. De novo, é uma placa que você vai comprar nova, com garantia, e ela tem mais performance do que a 4070. Mas eu pergunto pra você, o que você faria? Você compraria a 4070 usada? Compraria uma 5070? O que você acha desse salto que teve de uma geração para outra? Você acha que a diferença de performance compensa? Qual você escolheu? Qual que você escolheria? Seria em um desses modelos? Iria em algum outro? Deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, onde a gente vai trazer mais testes e mais comparativos. Sugere aí o que você quer ver de comparativos. Aliás, eu vou trazer mais comparativos aqui, né? Ainda tem 4070 Super, 4070 Ti, 5070 Ti, 9070, tem um monte de placa pra gente comparar, mas deixa... Se inscreve aí, né? Deixa o like, aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ó, olha aqui. Olha. Hã?